Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Dentro do nosso propósito, de acordo com aquilo que nós colocamos no nosso coração, de estar gravando uns vídeos curtos, que você tem chance de assisti-lo. Se não gostar muito da minha cara, pode só ouvir. Isso aí, independente do que você está fazendo, porque é bem curtinho, no ponto de ônibus, enquanto espera o almoço, tomando teu café e fazendo tantas coisas, dá para participar desse aprendizado nosso. Eu quero estar hoje falando a respeito de uma mudança de vida. Na maioria dos cristãos, principalmente dos mais novos, dos tempos mais modernos, é um sistema de ser crente, de ser cristão por necessidade. Necessidade básica do dia a dia. Necessidade de um emprego, necessidade de um salário, necessidade de uma casa, de um carro, de uma namorada, de um namorado, necessidade de tantas outras coisas. Por causa dessas coisas que se procuram a Deus. E a palavra de Deus diz que não importa de como você chegue ao Evangelho, mas ela menciona a necessidade de uma mudança. Uma mudança do jeito de ser, uma mudança de comportamento, uma mudança no jeito de falar, de caminhar no dia a dia. E isso a Bíblia chama de novo nascimento. Ou seja, uma mudança de direção total. Quem ia num caminho, abandona aquele caminho e segue em direção a Cristo, em direção às coisas que são espirituais, não colocando as coisas materiais em primeiro plano. Não estou dizendo que você não vai precisar se preocupar com trabalho, com estudo, com aparência, com moradia, com condução. Não quero dizer isso. Tudo isso é necessário no nosso dia a dia. Tudo isso nós precisamos estar atrás. E claro que precisamos estar melhorando em todos os aspectos. No nosso cuidado com a nossa vida, com os nossos filhos, com os nossos bens, com a nossa aparência. Nós vamos continuar lutando por essas coisas, que é normal, enquanto nós estivermos aqui. Mas tudo isso vai cessar o dia que nós deixarmos essa vida. Talvez você ainda não tenha ouvido falar de arrebatamento. Do dia em que nosso Deus
através de Jesus Cristo, vai buscar todos os crentes, os que estão dedicando a sua vida com primazia no salvamento, na condução da alma, do espírito, para uma vida futura. E aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo João, nos fala sobre Nicodemos. Nicodemos era um chefe da igreja. Era alguém influente. Alguém que tinha destaque, tinha posição. Mas que de repente ele ouviu falar do novo nascimento. Disso que eu estou dizendo agora. E esse novo nascimento é uma mudança de condição, de entendimento da nossa necessidade de salvação. E diz assim o capítulo 3, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele, com a sua inteligência, com a sua sabedoria de ser mestre e de ser príncipe, de ser estudado, de estar na frente do povo, ele sabia que o que Jesus fazia não era coisa de homem. Porque todo o poder que tinha os homens, ele tinha. E talvez tivesse mais pela sua posição. Mas ele via Jesus fazer coisa fora do normal. E ele reconheceu, falou, olha, não tem como fazer o que tu fazes se Deus não estiver contigo. E Jesus, cheio de calma, tranquilidade, tendo sempre a resposta na medida, na altura, disse a ele, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Algumas versões falam o reino dos céus. Ele não tinha entendido nada. Ele ficou mais embaraçado do que a hora que chegou. E perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nós, às vezes, temos coisas parecidas com essa falta de noção de Nicodemos, não acreditando que Deus ainda faz maravilha no nosso meio. E quando alguém conta um milagre recebido, uma graça alcançada por fidelidade, porque não tem como nós recebemos nada de Deus se nós não formos fiéis, se nós não fizermos a nossa parte, se nós não fizermos a ligação com Deus. Todo milagre depende daquele que necessita do milagre. Porque se fosse a vontade de Deus só sobre a nossa vida, a vontade de Deus é que toda alma se salvasse. A vontade de Deus é que não houvesse pecado, que não houvesse tanta coisa mal feita como acontece. Então, quando você não se coloca
na posição de receber um milagre, Deus não faz. E quando Ele faz na vida de alguém, os que não estão aparelhados para entender, vão achar que é mentira, que não aconteceu, que Deus não fala, que Deus não faz. Assim como Nicodemos achou uma dificuldade muito grande, já um homem velho de idade entrar no ventre da mãe para nascer de novo. Porque a mentalidade dele era a mentalidade humana. Era inteligência carnal, terrestre. Mas Jesus disse para ele, olha, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Tem coisa que você vai custar entender. Olha, o vento assopra onde quer, e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você tem que ser dominado por Deus. Um Deus que não é dominador. Como é isso, então? Você precisa se deixar levar pelas coisas de Deus. Daí a necessidade de se converter, de entender a necessidade de um batismo, de uma conversão, de uma nova direção de vida, de um novo pensamento, de uma mudança que tem que sair de nós. Não pode vir de fora. Ninguém vai incutir na tua cabeça a tua necessidade. Você tem que encontrá-la. E você só pode encontrá-la com a ajuda do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando nós dermos lugar, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, nos orientando. Nascer de novo não é coisa para estudado, não é coisa para doutor. Nascer de novo é coisa para servo de Deus. Se deixar levar por aquilo que Deus planejou para nós. A salvação e a morada no céu. Eu não sei. Talvez você esteja chegando agora. Talvez esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo. Mas nós temos muito material desse para trás, que vem trazendo passo a passo uma porção de coisa importante para o crescimento na vida espiritual. Nada muito profundo, mas tudo dentro da direção de Deus e seguindo a palavra de Deus para a nossa vida. Se esse for o teu primeiro vídeo, que você habitue a nos acompanhar, para eu e você crescermos juntos. E que Deus nos abençoe.